Nobres amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou estar falando acerca do nome de Deus. Nós sabemos que hoje as pessoas citam vários nomes de Deus. Entre esses nomes, nós conhecemos um nome muito famoso. Eu não uso esse nome, até porque eu não reconheço como nome de Deus, mas muitas pessoas reconhecem. Por exemplo, o nome Jeová, né? Existe até religião com esse nome, né? Denominação para protestante, pós-protestante. Então, Jeová, ele está indicado aí no século XIII, né? Que em latim, Jehová, né? Em português, Jeová, que é o livro de Pujio Fidei, né? Christianae, do padre Raimundo Martim, né? Em 1220 a 1284, sacerdote dominicano. Olha que interessante. Esse não pode ser o nome de Deus. Deus é anterior, antes disso, muito antes. E bota aí trilhões e trilhões e trilhões de anos-luzes. Meus amigos, veja bem, Deus é infinito. Deus é infinito. Alguns citam, viu? Eu quero deixar claro aqui, existem citações de alguns estudiosos do século IV. Eu repito muito, esse século IV é onde a bomba começa a explodir nessa época, o crescimento da religião, os concílios, é onde realmente inicia isso tudo. Mas isso cria força no século XIII, como eu li aqui. Isso é recitado, é revisto e recolocado, vamos dizer assim. Mas nessa continuação existe também um siríaco, né? Que é o Alahá. O Alahá é de árabe Ilah, ou Ilah, melhor dizendo, Ilah. Ilah. Elohim está 2.570 vezes. Olha que interessante. Elohim, 2.570 vezes. Algumas indicativas para isso vai dar legislador, juiz, alguma coisa desse tipo, viu? E o Elahá, né? Elahá, 57 vezes. Nós temos o Elim, 9 vezes. Nós temos o Eloá, né? Que significa Deus. O Eloá, em hebraico, deu origem ligado com o aramaico Elah, né? Olha que interessante. Existem alguns outros nomes que nós sabemos muito bem, são vários, né? Que nós observamos por aí, como o Senhor Adonai, né? O El, que também, quando você puxa isso, vai dar lá o Deus cananeu. Naquela época, isso tudo era muito normal, misturar essas coisas naquela época, né? No meio do panteão cananeu, aquela coisa. Eu não vou entrar hoje nesse assunto, outro dia eu vou trazer isso com mais profundidade acerca do panteão, como que se dava isso aí, porque o povo, né, naquele período estava adorando esses deuses e era assim, muito confundido, né, com esses outros deuses, como por exemplo Baal, Azera, Asterote e assim vai. Então nessa época aquele povo estava com uma confusão mental muito grande. Então esse El, quando você busca ele na profundidade, ele vai dar justamente o Deus cananeu. Viu? É bom dizer isso aqui, focar isso, teria que trazer com um ponto mais de historicidade, mas ia levar muito tempo, porque você fala, você tem que provar. É mais ou menos assim. Então não quero entrar nesse mérito hoje, não quero entrar nesse assunto hoje. Mas porém, então você vê, Deus, ele é infinito. Deus está acima de tudo. Então Deus é Pai. Deus é Deus e acabou. E aí chega alguns estudiosos hoje e falam, mas Deus tem a ver com Zeus,
E aí traz aquela Grécia, traz as mitologias, aquela coisa toda, para tentar explicar aquilo que não tem como explicar, tentar fazer como se Deus fosse um fantoche, um boneco, e ficam com esses assuntos por aí sem ter qualquer relevância, qualquer conhecimento. Deus é Deus e acabou. Eu acho até engraçado algumas indicativas. Alguns amigos meus falam hoje, dos, não está errado. Porém, a nossa tradição e o que nós sabemos muito bem e que é conhecido aos ouvidos de muitos é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não estou dizendo de Baal, não estou dizendo de Jeová, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Aquele que não tem apelido, aquele que não tem como colocar nomes, porque são vários nomes. Aí o outro fala, não, o nome de Deus é Jeová. É mesmo, mas foi tão tardio. O nome Jeová vai dar aquilo que era, e Deus é e acabou, meu nome. Deus não era, ele é Deus e sempre será Deus. Entendeu? Então já começa por aí. Quando pega essas letras que não se tem também no original e se adequa, segundo alguns judeus, isso tira a veemência, tira a veracidade, a contundência, então isso implicaria num monte de assuntos de transliteração e muitas coisas que não tem nada a ver. Então Deus é Deus e acabou. Deixa do jeito que está. Entendeu? Eu sei que para muitos é o Jeová, para outros é o Elohim, Adonai, vai vários nomes aí que dão aí para Deus, entendeu? Mas isso tudo tem a ver com o ser humano. Deus não é domesticável, Deus é Deus e acabou. É Pai, único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder sobre todo, sobre tudo. Ele é Deus e pronto. Domesticar Deus não pode. Essa que é a verdade. Os antigos talvez chamavam de algum nome. Existe, eu tenho um estudo antigo sobre isso, sobre o El Sarsai. Não é o Shaddai não, esquece. É o Sarsai, que também é uma indicativa muito antiga, anterior. Eu tenho muitos estudos aqui antigos, livros, sabe? E a gente tem como buscar muitas coisas. Mas então pronto, Deus não se domestica. Deus é Deus e acabou. Ainda respeitando quem chama de Jeová, de Elohim, de Adonai, de Javé, de Yavé, e assim vai. Então nós respeitamos. Mas é o que eu estou dizendo aqui, isso tudo se repete com outros nomes também. Eu falei às vezes, Elohim 2.570 vezes, Elohá 57 vezes, o El 226 vezes, Elim, esse Elim ele está 9 vezes. Eloá significa Deus, Eloá em hebraico que deu origem, ligado com o aramaico Elá. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus multiplique a bênção na vida de todos. Um abraço, meus amigos. E vamos colocar esses estudos aí para frente aí, todos os dias, ou quase todos os dias vamos colocar. Mas eu estou animado. Vamos embora. Vamos aprender. Um abraço.